malta, cá estamos nós. Partilhas é a questão que eu hoje aqui vos vou abordar. O tarô não resolve tudo. Há questões legais que são muito importantes ter conhecimento que fazem da vossa cultura geral. Vou-vos deixar aqui umas dicas dentro do meu conhecimento que serão úteis para vós. Fiquem por aí. Pessoal, eu sou Alfredo Machado. Dentro dos meus conhecimentos que existem respeitando ao tarô, também tenho outros conhecimentos adquiridos ao longo da minha vida ligados à fiscalidade, à contabilidade e à legislação. E é através desses conhecimentos que eu vou passar-vos aquilo que eu tenho como conhecimento, obtive e recorri a várias pesquisas para vos poder trazer a melhor informação possível, aquela em que eu confio, acredito e também baseada na experiência pessoal. Portanto, se vocês estão interessados e não têm conhecimento concreto, muito aprofundado sobre a situação que aqui lhes vou abordar, estejam atentos, porque eu vou ajudar-vos com aquilo que tenho para vos dizer. E quem vai dar início ao processo, quem tem a responsabilidade de começar com os trabalhos, é o cabeça de casal. Quem é o cabeça de casal? Na ausência de um dos elementos de um casamento por falecimento do outro, será esse que fica como cabeça de casal se reunir as condições mínimas necessárias para o efeito, se não lhe for declarada nenhuma incapacidade mental para o efeito. Se situações em que há o falecimento dos dois cônjuges, o cabeça de casal será o filho mais velho, e esse filho mais velho pode renunciar também a esse cargo de responsabilidade, abdicando do mesmo em prol do seguinte e por aí adiante. E continuando, sempre que há um óbito, há uma cópia da certidão de óbito, que é um documento necessário que vai ter que ter em sua posse para começar a dar início aos procedimentos. E não só o cartão de cidadão ou bilhete de identidade da pessoa que faleceu, o cartão de cidadão ou bilhete de identidade ou número de contribuinte, seu cabeça de casal, também o nome completo e o número de contribuinte dos outros herdeiros, uma lista dos bens que fazem parte da herança, dos seus valores e a relação dos bens existentes. De acordo com o tipo de bens de que a herança são necessários, provavelmente outro tipo de documentação justificativa. Saiba munir-se de tudo isso. A maior parte das partilhas ocorrem sempre após o falecimento de um ou de dois dos cônjuges, após aquelas exéquias necessárias ao funeral, despesas que são imputáveis ao valor da partilha. Cabe ao cabeça de casal respectivo iniciar os procedimentos legais para fundamentar a situação, dar sequência aos processos legais de legalização da situação. E a primeira missão dele será dirigir-se à repartição de finanças local e comunicar tudo os valores que existem em termos monetários e em bens móveis e imóveis que sejam suscetíveis de ser declarados. Claro que sempre que há um óbito, um falecimento de algum ente querido, há dor e há espaço necessário para as pessoas querem em si. As autoridades também nos dão um prazo para resolver as coisas. Após a data do óbito, você tem que comunicar à direção de finanças da sua zona esse óbito e tem que preencher um conjunto de documentação necessária para esse efeito. Tem 3 meses para o fazer. Portanto, não o faça e a partir de 2 meses começa a tratar desse assunto. É um ato único, rápido e fácil de resolver. Previamente já reuniu com os herdeiros, já chegaram a um consenso sobre os bens existentes, necessário fazer cumprir este procedimento. De seguida devem marcar a escritura de habilitação de herdeiros. É uma escritura que habilita o cabeça de casal a dar início ao processo. Ok, meus amigos, e na posse do documento de habilitação de herdeiros passamos à parte que tem que ser tratada e resolvida, a partilha respectiva. Após a escritura da habilitação de herdeiros, segue-se o processo de partilha dos bens deixados pelo falecido. A partilha poderá fazer-se extrajudicialmente quando houver acordo entre todos os interessados ou judicialmente em caso de litígio entre os interessados, quando não houver acordo, ou quando se apresentem como herdeiros menores, pessoas ausentes em parte incerta, pessoas interditas, incapacitadas de se representarem unicamente ou inabilitados ou pessoas coletivas. E no primeiro caso a partilha será realizada no cartório notarial e formalizada por escritura pública se a herança compreender bens imóveis ou cotas de sociedades de que façam parte bens imóveis. No segundo caso, caso em que não há acordo, a partilha judicial realiza-se após culminar um processo de inventário. Para o efeito terão que requerer em tribunal a abertura do inventário judicial. O processo de
inventário é essencialmente uma medida de proteção que se destina a evitar prejuízos e a distribuir de forma justa todo o património de uma herança. Inicia-se com a apresentação de um requerimento por qualquer uma das partes interessadas, ao que se junta a certidão de óbito da pessoa falecida. Recapitulando, o requerente tem que dirigir-se aos serviços do Ministério Público, conforme nós falamos, o cabeça de casal, neste caso para o efeito, pode ser um dos elementos da família, e solicitar impresso próprio para este fim, que deve ser preenchido com a indicação do nome da pessoa que se faleceu, o local da residência habitual da mesma, a indicação genérica de que deixou bens, bem como o nome da residência do cabeça de casal e o valor de inventário. Estes documentos deverão ser apresentados na secção central da Secretaria do Tribunal Judicial competente. E para ajudar a elucidar, portanto, a relação de bens é um documento que tem de ser rubricado e assinado pelo cabeça de casal, em que deve ser acompanhado pelos testamentos ou convenções antenupciais que existam, escrituras de doação, sempre que estes o exijam. Sempre que há algo diferente a acrescentar, a relação de bens também deve compor isto. E o que aqui vai ser explicado ajuda também a vocês pré-prepararem as coisas. Portanto, os bens deverão ser especificados por verbas, numeradas respeitando a ordem. Os direitos de crédito, os títulos de crédito, os dinheiros, as moedas estrangeiras, os objetos de ouro, prata, pedras preciosas ou coisas semelhantes que estejam na posse e que façam parte, os móveis, o recheio da própria casa, as camas, as cadeiras, as mesas, etc. E os imóveis, em que inclui viaturas ou casas, propriedades. A relação de bens, depois devidamente elaborada e conferida, deve ser apresentada aos restantes interessados, que deverão reclamar, se for caso disso, e se não concordarem com alguma situação, se acharem que a mesma não está correta ou por falta de determinados bens, que podem se lembrar de uma situação diferente, por um dos bens listados, tem de ser retirado ou pôr, se existir uma qualquer inexatidão na descrição dos bens. Havendo reclamação, o cabeça de casal é notificado para proceder às alterações num prazo de 10 dias. E decididas essas reclamações e resolvidas, e depois tudo estar em consonância, em acordo, passa-se à conferência de interessados, em que se vai conferir quem são as pessoas que estão de facto habilitadas. Esta é uma reunião em que se deve apresentar o acordo por unanimidade sobre as verbas que hão de compor a parte de cada um dos interessados e os valores por que devem ser entregues. Nestas questões de heranças, às vezes as pessoas podem não querer ficar com os bens e quererem disponibilizá-los para venda. Portanto, o acordo na venda total ou parcial de alguns deles dos bens da herança e na distribuição do produto da venda pelos diversos interessados. Deliberações sobre a aprovação das dívidas e forma do seu pagamento, caso existam. As dívidas fazem parte das heranças. Também se podem herdar dívidas. E referente a estes casos de haver dívidas, sei e tenho conhecimento de pessoas que abdicaram da partilha da herança porque previamente sabiam que as dívidas eram maior do que os valores que obtinham, ok? Mas vamos prosseguir. Outras questões que podem influenciar a partilha, se não existir acordo no conjunto dos bens que cabe a cada um dos interessados, realizam-se as licitações, momento em que os bens são vendidos a quem der mais. Estas licitações podem decorrer durante a conferência de interessados ou posteriormente em dia e hora combinados. E depois de elaborado o respectivo mapa da partilha, o esquema de modo como vai ser distribuída a herança, dá-se conhecimento do mesmo a todos os interessados ou aos seus advogados e ao Ministério Público para que estes se possam pronunciar. Se houver reclamações ao mapa, as mesmas terão que ser decididas para que possam ser proferida a sentença da partilha. Não havendo reclamação, será proferida a sentença de partilha e serão destinados os bens e os valores respectivos a cada um. Durante este processo irá ser fornecida a documentação legal e oficial que habilita os herdeiros a poderem tratar daquilo que lhes é distribuído. Portanto, esta sentença é notificada ao Ministério Público, a todos os interessados ou os seus advogados. Não havendo recursos e decorridos o prazo legal estabelecido, a sentença transita, ou seja, transita em julgado e é dada a decisão final, ou seja, o processo termina, meus amigos. E assim terminam um processo de partilhas. Aqui foi dado um resumo muito rápido, muito sucinto. Claro que há mais questões que poderiam ser aqui faladas também e específicas a cada caso. Mas para que fiquem com uma ideia concreta de como as coisas funcionam, pensem nisso. Cuidado. Não se zanguem, não se esgadanhem, não se aborreçam. É constante e é frequente nas partilhas. Estes dissabores acontecem porque só acontecem uma vez normalmente na vida e as pessoas são confrontadas com situações novas, situações que eles desconheciam. E o desconhecimento não nos inibe de cumprir a lei.
E você só aguardou até este momento porque eventualmente isso chegou aqui e gostou daquilo que eu expliquei e que eu fundamentei. Se lhe foi útil, se foi interessante para si, lembre-se. Agora não esqueça de deixar um gosto no meu canal. Não esqueça também de subscrever o meu canal para que tenha a oportunidade de aceder a próximos vídeos que eu aqui vou colocar sobre o assunto. Se eventualmente tem alguma sugestão a fazer sobre algum tema que gostasse de ver especificado abordado aqui nos meus diretos, deixe o seu comentário. Foi um prazer estar convosco. Foi um prazer poder ajudar-vos a conseguirem entender e compreender melhor estas questões que são as partilhas que tanto aborrecem toda a gente. Vamos a isso. Subscrevam o meu canal. Não deixem para amanhã. Façam-no agora. Ponham um gosto.